Já pensou você ser convidado para um churrasco e depois de um tempo a polícia aparecer na sua casa falando que esse churrasco era de carne humana? Eu vou contar essa história para vocês. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Operação Lotus. Meu nome é Stephanie, vou aqui recepcionar vocês e contar mais um caso hoje para vocês. Não esqueçam que de sexta-feira temos live com policiais, pessoas que atuam com segurança pública, junto com meu comentarista policial, Sargento Cavalcante. Toda sexta-feira, às 7 horas da noite, te encontro aqui no canal Operação Lotus. Bom, o caso de hoje é um dos mais bizarros que eu já ouvi falar. Eu vou trazer para vocês os relatos, fotos e vídeos do que realmente aconteceu. Eu vou contar para vocês a história da Kelly e do Jason Corcoran. Eles eram vizinhos quando se conheceram, ainda na adolescência, e resolveram começar um relacionamento por volta dos anos 2000, quando a Kelly tinha acabado o ensino médio. Ela era conhecida por ser muito dinâmica e proativa. Ele já era mais na dele, mas muito educado e simpático. Em 2002, eles se casaram e montaram uma empresa de manutenção de piscinas. Na próxima década, a empresa deu certo. A Kelly, inclusive, se formou como psicóloga, mas nunca conseguiu atuar na área, porque a empresa demandava muito tempo. Após uma década de trabalho feita de forma incorreta, Jason, ele fazia os trabalhos, mas ele não adquiria a postura que era recomendada. Ele teve graves problemas na coluna. Esses problemas faziam ele sentir muitas dores e as dores só pioravam. Ele precisou se afastar, então a Kelly passou a ser a única responsável pelo sustento da casa. Ele não conseguia mais manter relações íntimas com ela, e isso atrapalhava muito a vida do casal. Então Jason teve a seguinte ideia: permitir que a esposa tivesse relação com outros homens. Jason usava os remédios prescritos pelos médicos, mas ele não sentia muita diferença. O que ele sentia de fato diferença é quando ele fumava e isso aliviava as dores dele. Sendo assim, em 2013 eles se mudaram para Michigan, porque lá em Michigan era possível comprar essa droga legalmente. Eles venderam tudo, fecharam a empresa e se mudaram. Então Kelly passou a procurar um trabalho, algo que ela ganhasse a mesma coisa que ela ganhava na empresa que eles tinham de manutenção de piscinas. Kelly conseguiu trabalho em uma montadora, onde ela conheceu o seu amante, seu novo amante. Nessa montadora, Kelly conheceu Christopher Reagan. E Christopher tinha 53 anos, era divorciado, tinha 2 filhos e era aposentado da Força Aérea. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de como estava a vida do Christopher, para vocês entenderem. Christopher tinha uma namorada, essa namorada se chamava Terry. Eles tiveram uma discussão porque o Christopher foi viajar e acabou se relacionando com outra pessoa. A Terry não aceitou, eles terminaram, mas ainda eram próximos. Talvez ele ficava naquela situação de volta, não volta. Estavam conversando, ainda eram amigos, e ele alugava a casa dos pais da Terry. A Terry era responsável por recolher o aluguel, então eles sempre tinham algum contato. A pessoa com quem Christopher se envolveu foi justamente a Kelly. Essa situação acabou ficando cômoda para os dois, porque os dois tinham interesses apenas em ter relações. Eles não precisavam sair para restaurantes, não saíam para outros lugares, eles simplesmente se encontravam na casa de Christian e tinham relações. Christian teve um problema nos joelhos, precisou operar e usar uma joelheira. Com isso, ele não conseguia mais desenvolver os seus trabalhos e teve que se mudar para a Carolina do Norte. Avisou a sua amante, que ficou muito chateada. Christopher começou a organizar a sua mudança, já estava naquele clima de despedida, 15 dias antes de poder ir para esse novo lugar, um novo trabalho, onde poderia trabalhar sentado e não teria mais problemas com o joelho. Kelly não recebeu essa notícia com bons olhos, afinal de contas ela não tinha percebido, mas Christian foi o primeiro amante que ela de fato tinha se apaixonado. Ela gostou muito dele e começou a ficar muito chateada com a notícia dessa mudança. A última vez que Terry falou com Christian foi no dia 14 de outubro. Ela percebeu que não tinha contato com ele há 10 dias e estranhou.
Aquilo começou a ficar muito estranho. Terry foi até o apartamento de Christopher, bateu na porta, o carro não estava lá e o celular dele estava desligado. Christopher não foi na sua consulta periódica, que seria no dia 15, sobre aquela questão do joelho. Ele não foi e também não foi trabalhar. Terry entrou em contato com os amigos de trabalho de Christopher e eles disseram que Christopher não tinha mais ido trabalhar. Imaginando que alguma coisa estava errada, Terry pegou a chave do apartamento com os seus pais e foi até o apartamento de Christian. Lembra que ele alugava o apartamento dos pais dela? Então, ela entrou lá e viu que estava uma bagunça, mas era uma bagunça normal, uma bagunça de quem está se organizando para sair, caixas, enfim, bagunça de mudança. Mas reparou que tinham pratos sujos, como se ele não quisesse abandonar o local, como se ele fosse voltar para lá. Tinham remédios em cima da mesa, janelas estavam abertas, então Terry resolveu avisar a polícia e naquele mesmo dia ele foi dado como desaparecido. Terry contou para a polícia que desconfiava de alguns rumores e que ele estava se envolvendo com uma mulher casada que era do trabalho dele. Ela não sabia o nome dessa mulher, mas avisou a polícia. O carro dele foi localizado a mais ou menos uns 6 quilômetros do centro da cidade, em um parque. Dentro do carro estavam itens pessoais, como a sua joelheira contentora, que ele não saía sem. No carro foram encontradas 2 pistas importantes. A primeira eram folhas de árvores que não eram árvores que ficavam naquele parque, não eram árvores que eram achadas naquele parque. E essas folhas estavam no carro. Também foi encontrado um bilhete, e nesse bilhete tinha o endereço de Kelly. Os policiais resolveram ir até o endereço e foram até a casa da Kelly. Chegando lá, eles avistaram a Kelly na janela. Quando bateram na porta, o marido da Kelly abriu a porta e disse que Kelly não estava. Os policiais já logo estranharam a situação, porque já começaram com uma mentira. Kelly resolveu descer e falar com os policiais. Kelly confirmou que trabalhava junto com Christopher, confirmou que tinha relações com Christopher e que seu marido sabia. Também falou na frente de seu marido que Christopher não era o primeiro. Então algo aconteceu que fez os policiais prestarem ainda mais atenção em Kelly. Quando perguntaram se ela saberia o motivo dele ter deixado o carro no parque, ela disse que não, mas que não consegue imaginar porque ele era muito apaixonado pelo carro. Ela usou a palavra era no passado. Isso fez com que os policiais desconfiassem de algo. Por que ela estaria se referindo nele como era e não ele é apaixonado pelo carro? Kelly informou que a última vez que encontrou com ele foi há 10 dias atrás, onde levou uma lasanha para casa dele, eles tiveram uma relação íntima e depois ela voltou para casa dela. A polícia resolveu levar Kelly e Jason para a delegacia para prestar o depoimento lá. O depoimento lá foi basicamente o mesmo, mas ela dessa vez acrescentou que amava muito Christopher. De novo, ela usou a expressão no passado, amava Christopher. Já Jason a todo momento ficava falando do seu problema na coluna, que ele não podia andar, não mal podia respirar, se ele espirrasse ele teria algum problema. Enfim, Jason só desviava do assunto. Jason assumiu que deixava sua esposa ter relações com outros homens porque ele tinha problemas na coluna e não conseguia fazer isso com a sua esposa. Mas ele afirmou que não ficava contente com essa situação e ainda disse que era ou isso ou o divórcio, e ele não queria ficar sozinho. O celular de Jason foi periciado e acharam algumas mensagens nas quais ele pedia para a esposa parar de ter relações com outros homens. Então isso começou a ficar um pouco estranho para a polícia. Em resumo, no depoimento dos dois, Jason quis chamar a atenção para o seu problema de saúde, como quem diz, eu não poderia fazer isso, tenho problemas na coluna, não tenho como fazer isso. Já Kelly diz que foi até lá, encontrou com ele e voltou. Mas por que então o endereço dela estava dentro do carro? Essas foram questões que a polícia começou a levantar. A chefe de polícia percebeu que Kelly trocou olhares com um policial chamado Jeremy. Então ela pediu para ele se aproximar um pouco mais de Kelly de uma forma informal, na qual ele poderia conversar um pouco mais com ela. Então eles trocaram telefones, continuaram conversando,
mas por hora isso não teve muita diferença. A diferença vai vir depois. A polícia, buscando por imagens de segurança, conseguiram achar no dia 14 uma imagem do Christopher abastecendo. Ele chegou às 4h13 e saiu às 4h18. Esse posto que ele abasteceu fica no percurso entre a casa dele e a casa da Kelly. Em outra imagem de segurança, Kelly foi vista andando perto da casa de Christopher no dia 16. Quando a polícia perguntou para ela, ela disse que tinha ido até a casa dele para tentar encontrá-lo, mas que não conseguiu contato com ele naquele dia. Com a polícia não tinha mais provas, o casal voltou para Indiana. A polícia não conseguiu manter os dois ali. Eles voltaram para Indiana, mas a polícia continuou investigando. Durante essas investigações, eles começaram a perguntar para os vizinhos do casal, ex-vizinhos do casal, como era o convívio. E foi aí que começaram a aparecer depoimentos bem intrigantes. Jason havia reclamado para alguns vizinhos que Kelly estava o traindo, o que já é um pouco diferente do que eles haviam mostrado para a polícia, de que era uma situação que tudo podia, não tinha problema, estava tudo certo. Os vizinhos falaram que na noite do dia 14 ouviram barulhos muito altos vindos da residência ao lado. Eles ouviram um tiro, ouviram barulhos de serra elétrica e também barulhos de marteladas. No dia seguinte, o casal resolveu chamar todos os vizinhos para um churrasco. Os vizinhos estranharam a quantidade de carne servida no churrasco, mas acharam que era resultado da caçada naquela noite anterior. Eles não sabiam ao certo qual era aquela carne servida e quando perguntaram, eles foram informados de que era uma carne exótica, pois a carne tinha um sabor diferente. Eles diziam que parecia um pouco com lagosta, mas não sabiam dizer que carne era. Era uma quantidade muito grande para poucas pessoas que estavam ali e também não foi falado qual era a procedência dessa carne. Até então os vizinhos não tinham desconfiado de nada, pois era comum a caça. Mas quando eles ficaram sabendo do desaparecimento, eles começaram a ligar os pontos e lembraram da quantidade de carne, da carne que era uma carne exótica, que não foi falada qual era, então eles resolveram avisar a polícia. Eles estavam começando a achar que tinham sido servidos com a carne de Christopher. Foi feita uma perícia na casa do casal, que agora já estava morando em outro local. Nessa perícia, eles perceberam que as árvores da casa, em volta da casa, eram as mesmas folhas que estavam dentro do carro do Christopher, mas era uma árvore que tinha naquele bairro todo, então não tinha como saber se era dali ou não. Também perceberam uma marca de latão. Sabe quando a gente coloca fogo dentro de latão? Tinha uma marca de queimado ali no quintal, onde eles começaram a procurar esse latão. Também acharam respingos de sangue, mas não dava para saber se era sangue humano ou não, pela quantidade de produtos químicos que haviam usado para limpar o local. A polícia tornou o histórico de buscas do casal e viram que eles procuraram por um lugar deserto. O Google mostrou para eles um local ali próximo da casa deles, a polícia foi até lá e viu o latão, mas esse latão não foi possível colher qualquer vestígio de DNA, não foi possível colher nada. O problema é que a polícia já desconfiava de Kelly e Jason, mas como provar que eles fizeram isso com Christopher? Eles não conseguiam provar e o caso começou a ir esfriando. Mas o mundo não gira, ele capota, né, gente? 1 ano e meio depois, Kelly ligou desesperada para a emergência, falando que o seu marido, Jason, estava morrendo. Ela solicitava uma ambulância urgentemente. Quando os paramédicos chegaram no local, Jason já estava morto. Kelly falou que ele estava usando o heroína no lugar da porque não fazia mais efeito. Só que o laudo da autópsia dele de fato constatou que ele tinha usado a droga, mas ele morreu por asfixia mecânica, ou seja, ele foi assassinado. Kelly já sabia que seria presa, já sabia que o laudo iria apontar o que aconteceu, então fugiu para Kentucky. Cerca de 2 meses depois, a polícia conseguiu achá-la e prendê-la. O que a Kelly fez? Ela sugeriu um acordo.
sugeriu o seguinte: olha, eu conto tudo para vocês, eu falo todos os detalhes, assim, eu vou poupar vocês de todo o trabalho, mas vocês retiram todas as acusações. É claro que não aceitaram esse acordo e ela continuou presa aguardando o julgamento. Vocês lembram do Jeremy, aquele policial que eu falei que tinha se aproximado da Kelly? Ele teve uma ideia genial. Ele fez o seguinte: ele falou com um amigo próximo do Jason, pediu para ele entrar em contato com a Kelly, ligar para ela e falar que o Jason tinha deixado uma carta e que essa carta era para ser entregue para a polícia caso acontecesse alguma coisa com ele. E assim foi feito. Quando ligaram para Kelly e falaram isso, ela se desesperou. Ela falou: por favor, não fala da carta, não entrega essa carta, deixa que eu mesma vou falar com a polícia. Então a Kelly chamou quem? Jeremy, para contar tudo o que aconteceu. Ela se sentia mais segura com ele e resolveu contar para ele a versão dela dos fatos. O que eu vou falar aqui agora para vocês foi a versão dela e depois eu vou falar o que a polícia tirou de conclusões disso. Ele admitiu que matou o marido, falou que tampou suas vias aéreas para fazer assim com que ele morresse, porque ela não aguentava mais o pacto que tinha com ele. Quando perguntada que pacto foi esse, ela revelou que na sua noite de núpcias fizeram um pacto de sangue. Esse pacto seria que jamais haveria traição entre o casal. Caso isso acontecesse, eles iriam se juntar e matar os amantes. Kelly disse que chamou Christopher para sua casa. Quando Christopher chegou lá, eles começaram a subir para o segundo andar. Chegando lá no segundo andar, foi quando Jason deu um tiro e acertou a cabeça de Christopher. Assim, ela disse que não participou do desmembramento do corpo de Christopher, que foi apenas Jason que fez isso, mas ela escutava as marteladas da serra elétrica, ela escutava tudo enquanto limpava. Kelly disse que foi ela que limpou o teto e as paredes da casa. Kelly disse que os restos mortais de Christopher foram enterrados numa floresta e negou que o churrasco tenha sido oferecido com a carne de Christopher. Ela acrescentou que de fato amou Christopher, mas ela precisava honrar o pacto que tinha com seu marido. Mas estava cansada já desse pacto e resolveu tirar a vida também de seu marido. Kelly admitiu que já fez isso com mais de 20 homens. Ela fez uma lista, entregou uma lista com mais de 20 nomes. Depois foi feita a reconstituição do crime e ela levou os policiais até a floresta onde encontraram os restos mortais. Na verdade, encontraram apenas ossos do Christopher. Qual foi a conclusão da polícia e qual foi a base da acusação da promotoria? Eles acreditam que de fato o relacionamento deles era aberto, mas que Kelly já estava farta dessa situação, pois ela sustentava a casa e não queria mais essa situação com o seu marido Jason. A polícia acredita que eles queimaram no latão todos os pertences do Christopher e por isso o latão foi jogado fora. Quanto ao churrasco, a polícia acredita que sim, Christopher foi servido como churrasco para os vizinhos. A polícia acredita que Kelly matou Jason porque já não aguentava mais aquela situação. Ela realmente amava Christopher, gostava muito do Christopher, seu amante, que foi morto pelo casal e não aguentava mais sustentar o marido. A polícia acredita que Jason estava ameaçando a Kelly para não abandoná-lo, porque querendo ou não, ela era o único sustento que ele tinha. Farta com essa situação, Kelly resolveu dar fim à vida do marido. Pela morte de Christopher, Kelly pegou a prisão perpétua sem direito condicional e pela morte do marido, 64 anos sem condicional. O juiz só não deu a pena de morte para Kelly porque eles precisam dela viva. Lembra que ela deu uma lista com 20 nomes? Então, 5 desses nomes já foram comprovados, então eles ainda precisam dela para saber dos outros 15. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam desse caso de hoje. Pra mim, é um dos casos mais bizarros que eu já ouvi falar. Mas e você? Fala aqui pra mim, não esquece de deixar o seu like. Eu vejo você no próximo Operação Lotus. Tchau!